paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o Diácono Evaldo e nós daremos prosseguimento ao meu testemunho. E hoje nós falaremos acerca de como eu aprendi o Evangelho. Visite o nosso canal Evangelho da Cruz, se inscreva, ative o sininho, curta os nossos vídeos e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Louvado seja Deus. E a palavra de hoje que nós vamos estar lendo, compartilhando com os irmãos, está na carta de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo 12, que está escrito: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Um ponto crucial na minha caminhada com Deus foi essa. Ainda no hospital, quando eu recebia Jesus como meu Salvador, fiz essa aliança com Deus, eu comecei a estudar a palavra de Deus e um tempo eu ainda não tinha uma Bíblia, tinha alguns trechos da Bíblia, como o Evangelho de João, também recebi o Novo Testamento, mas depois eu, com muita sede, já lendo a palavra de Deus, veio uns irmãos abençoados, evangelizando dentro do hospital, e esses irmãos estavam dando uma Bíblia para quem queria ler mesmo a Bíblia. Essa Bíblia era o Novo e o Antigo Testamento completinha, toda completa essa Bíblia. E quando eu recebi aquela Bíblia, eu lembro até hoje, eu comecei a chorar. É como uma criança que aguardava muito receber aquela caixa de chocolate e ele recebe com todo o prazer, ele começa a chorar. E eu recebi naquele dia, foi um dia de muita alegria, e eu comecei a ler aquela Bíblia, e eu já tinha alguns cadernos lá junto comigo, e cada parte que eu gostava, achava muito interessante, eu ia escrevendo no caderno, marcando para mim encontrar depois na Bíblia. E fui estudando a Bíblia e lendo a Bíblia. Foi 6 meses e 22 dias, quando eu cheguei na casa de minha tia, onde eu fiquei, onde ela me ajudava, cuidava de mim nas condições que eu estava. Eu pedi mais uma Bíblia de estudo e um dicionário e comecei a estudar aquela Bíblia, comecei a ler aquele dicionário teológico, estudando dias e após dias, ia chegando às madrugadas e eu lá lendo, estudando, procurando palavras no dicionário que eu não entendia na Bíblia. Eu ia no dicionário, buscava o significado destas palavras e fui procurando aprender. E todos os dias eu tinha um monte de coisa escrita ali do meu lado ali, sendo sustentado pela palavra, pelo poder da palavra. Ali naqueles dias eu estava sendo aquele crente em casa, o crente desejando ir para a casa do Senhor para adorar o Senhor, mas não tinha condições. Hoje nós vemos muitas pessoas reclamando porque os templos estão fechados e eles querem ir para o templo e estão fracos, alguns se desviando dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te fortalecer hoje. Enquanto mais tempo passava, mais força eu tinha na presença de Deus. E outra coisa que aconteceu, quando chegou na Semana Santa, eu já com mais de 1 ano que eu tinha aceitado a Jesus, que eu estava nesta fé, eu fui jejuar o meu primeiro jejum na minha vida. Eu nunca tinha jejuado. E eu fui jejuar e eu consagrei esse jejum com a ajuda de uma irmã que me ajudou, que disse que a gente tinha que fazer um propósito, eu não sabia. Então ela me disse que eu tinha que fazer um propósito. Então eu fiz um propósito
de gratidão a Deus pelo sacrifício do seu Filho Jesus e se revelar como um Deus que veio para salvar a humanidade. E quando eu fui entregar o jejum, 6 horas da tarde, já à noitinha, e quando eu fui entregar o jejum, uma unção desceu sobre a minha vida e eu fui batizado com o Espírito Santo em cima daquela cama, sem nunca ter ido em uma igreja. E eu já, de tanto ter estudado e lendo a palavra de Deus, eu sabia que naquele momento eu estava sendo revestido com o poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E a partir daquele dia, a minha mente se abriu de uma forma para a palavra de Deus. Aí foi que eu vim entender o que Paulo estava falando aos Gálatas. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Assim foi a minha vida. Eu não aprendi de homem nenhum. Eu não aprendi por vendo esses pregadores pregando, eu não aprendi com nenhuma outra pessoa ensinando, mas diretamente pela palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, revelando o que estava escrito ali naquela palavra. Eu fui aprendendo e hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho um bom entendimento sobre as coisas espirituais, sobre a palavra de Deus, aleluias, e isso eu devo tudo a Deus, aquele que revela todas as coisas, aquele que disse que nos ensinaria todas as coisas. Pois assim eu aprendi e creio que Jesus Cristo, esse mesmo que há de voltar para buscar a sua igreja, Ele está preparando um povo para ensinar a verdade, para pregar a verdade, que não está preocupado com ensinar as coisas terrenas desse mundo, mas está preocupado em ensinar as coisas celestiais, as coisas do reino de Deus, para que o homem seja preparado, para que o homem um dia esteja na eternidade habitando com o Senhor, seu Deus. Aleluias! Foi isso que foi posto no meu coração, para que eu pregasse um evangelho genuíno, puro, que eu não tivesse preocupado para agradar a homens nenhum, mas sim preocupado em agradar primeiramente o meu Senhor, pregar aquilo que Ele mandou nós pregarmos, porque tem almas precisando saber da verdade, tem almas que só podem ser libertadas se for pela verdade, e se nós não pregarmos a verdade, jamais essas vidas vão ser libertas, vão estar dentro da igreja se perdendo, e no dia que Jesus voltar, elas vão continuar aqui, porque elas não aprenderam as coisas celestiais do reino de Deus. Aleluias! Assim, eu não aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Foi o que me sustentou naqueles dias difíceis. E até hoje aqui eu estou. Saí daquela cama. Nunca desejei mais voltar para o mundo. Não desejei mais voltar a tocar para o mundo. Não desejei mais beber as bebidas que oferece no mundo. Mas eu desejei beber a bebida celestial, a água pura, a palavra de Deus, o Cristo vivo, que vive eternamente. E quando eu saí dali, as coisas foram diferentes, porque no próximo testemunho eu vou finalizar esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido amado, em nome de Jesus, nesse momento eu te agradeço pela tua bondade, graça e misericórdia, Senhor, por se revelar como um Deus santo e poderoso, um Deus que tem desejo de salvar a humanidade. Assim, Pai, eu apresento teus filhos nas tuas mãos, aos pastores, líderes espirituais, Pai, porque eu sei que o Senhor tem poder, Papai, para reverter o que mais é a verdade, o verdadeiro evangelho que transforma vidas. Que assim o Senhor, Pai, abra o entendimento dos teus filhos, Pai, e encha eles desta verdade, da revelação
do Senhor, Pai, para que vidas venham a ser libertadas pela verdade, porque nada podemos contra a verdade, só a verdade pode libertar, Pai. Nós sabemos disso e nós precisamos dessa verdade no nosso coração, para que nós possamos usar de misericórdia, de amor, de bondade, porque muitos não conhecem o que é misericórdia nem o amor, por isso não praticam, Pai, e precisamos ensinar, Papai, a grandeza do Teu reino, o reino de amor, de graça e de misericórdia que está preparado para aqueles que aguardam a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.